Olá, mais uma vez, boa noite. Estamos aí introduzindo aí nossa primeira aula dos livros poéticos, né? Nessa sequência aí do panorama do Antigo Testamento. Esse é o quarto módulo, onde nós estaremos trabalhando então os livros poéticos, né? Então nós queremos trabalhar o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Serão esses cinco livros que queremos então trabalhar, mas hoje, de maneira especial, nós queremos fazer uma introdução ao texto, né? E eu queria que vocês pudessem aprender um pouco mais sobre aquilo que nós falamos que é poesia hebraica. Não dá para entrar dentro desse mundo da sabedoria ou da sapiência, né? Como alguns teólogos falam, e pedir que a gente primeiro introduza essa questão da poesia hebraica. Quando eu falo em poesia hebraica, eu pedi para vocês darem uma pequena pincelada, uma estudada sobre isso. O que é que vocês conseguiram ler? O que é que vocês conseguiram estudar sobre isso? Alguém pode falar? Gostaria de falar, professor. Pode falar. Tá. Eu pesquisei um pouquinho, né? Aí sobre a diferença, sobre a poesia hebraica e a poesia moderna. A poesia hebraica, ela usa o paralelismo, né, de ideias, repetições, contrastes. Ela não usa rimas sonoras, né? Correto. Enquanto que na poesia moderna, especialmente na poesia ocidental, ela é caracterizada principalmente pelas rimas e métrica, né? Pela sonoridade, pela estrutura do verso. Muito bem, Márcia. Essa é a principal questão, né, que a gente vai trabalhar e entender. Que quando a gente fala de poesia hebraica, nós não estamos falando de uma rima, né, como a gente está acostumado a ouvir aqui, tanto na música, com a palavra que está rimando com a outra e tal, mas sim na ideia que está sendo passada do texto. Então, a poesia hebraica, ela está muito mais linkada ao paralelismo, aos quiasmos, à sua forma, e nessa forma trazer uma ideia do que simplesmente numa batida, num ritmo, né? Ou mesmo na rima. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, com um pouco mais de detalhes. Mas muito bem, é exatamente isso. Então vamos lá, eu quero introduzir para vocês. Hoje vamos ter tentar entender um pouco mais. Quando nós falamos ah, nessa divisão, né, que nós temos aí, né, eu falei já no começo que esse é o nosso quarto módulo, onde nós trabalhamos os livros do Pentateuco, o livro dos profetas, né, os históricos, os profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores, e agora nós estaremos trabalhando os livros poéticos. Da literatura e dentro da disposição dos livros do Antigo Testamento na perspectiva judaica, eles são divididos apenas em três categorias: a lei, os profetas e os escritos, né? Então, a lei, ela é igual ipsis ao nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas quando a gente trabalha, então, os profetas e os escritos, que seria o Nevim e o Ketuvim, nós temos ali aqueles que vão chamar de profetas anteriores e os profetas posteriores, que aí está exatamente relacionado aos reis, né, e ao reino, e também a essa questão dos cativeiros. E aí você vai ter os escritos, e aí nos escritos nós envolvemos aquilo que seriam os poéticos, né? E aí você vai ter os livros poéticos, e aí nesse Ketuvim vai introduzir também na literatura judaica, nessa disposição dos livros do Antigo Testamento, o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes, né? E o final da história.
que seria Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, essa disposição é um pouco diferente. Eu vou estar mandando os slides para vocês, vocês depois dão uma olhada, né? Mas pensando de forma introdutória, para melhor compreender os livros poéticos, é importante reconhecer, em primeiro lugar, exatamente essas características que Márcia falou. Ah, não há uma questão de rima, mas sim uma singularidade da poesia hebraica, pois a poesia hebraica ela tem suas próprias características e que precisa ser bem entendida, né, para a nossa compreensão de forma clara. Então, entendemos que o gênero literário do texto determina o princípio hermenêutico a ser usado para interpretar. Então, se eu estou usando um livro da lei, eu tenho os princípios hermenêuticos da lei para interpretar. Se eu estou numa narrativa, existem os princípios da hermenêutica para a interpretação da narrativa. Se eu estou tratando de um texto poético, eu preciso entender a estrutura e os princípios hermenêuticos para interpretar a essa questão dos textos poéticos. É claro que vocês vão se aprofundar um pouco mais nos princípios de interpretação na matéria de hermenêutica, mas nós queremos dar algum aprofundamento aqui para que vocês possam começar a compreender e olhar de uma maneira diferenciada para os textos poéticos. Saiba que a maneira de escrever a poesia e a sabedoria hoje não é a mesma coisa dos textos bíblicos. A forma poética também estão espalhadas por todo o cano da Escritura, não apenas nesses 5 livros que nós estamos e iremos nos aprofundar de forma panorâmica, mas sobre toda a Bíblia nós temos textos poéticos que estão ali sendo inseridos em vários momentos, mas é importante que a gente comece a perceber. Então, saiba que a gente vai se aprofundar nessa questão do, dos 5 livros que nós já citamos aqui. Então, o livro de Jó, onde o sofrimento e a sabedoria e a soberania divina são bem mais esclarecidos, são bem mais colocados aqui. Os Salmos, como o livro do inário de Israel e um livro de oração o livro de Provérbios, com a sabedoria prática para a vida, o livro de Eclesiastes, onde busca a ideia de um sentido para a existência, e o livro de Cantares de Salomão, há uma celebração do amor divino e humano. Estes são os 5 livros, e não são apenas apêndices literários, mas eles representam sim a resposta teológica a Israel em grandes momentos, em grandes questões da existência humana. Enquanto o Pentateuco apresenta a lei de Deus ao seu povo, principalmente nesse momento em que o povo sai da terra do Egito, se encontra com Deus no Monte Sinai, ali nas terras de Horebe, nós temos então os profetas apresentando o chamado à aliança e o arrependimento, os poéticos expressam profundamente algo diferente: a vida do homem diante de Deus, com suas perguntas, muitas vezes sem resposta, suas dores inexplicáveis, suas alegrias transbordantes e sua busca por sabedoria e sua capacidade de amor. Então, nós temos aí algumas características essenciais para ser tratado nos livros poéticos. A primeira é a sua própria linguagem, a linguagem poética e simbólica. Na, a literatura poética ela é marcada, assim como Márcia falou, por um paralelismo hebraico. E eles têm sinônimo, antitético, sintético, que criam uma rima de ideias, não de sons. A beleza não está na métrica ou na rima, mas na correspondência dos pensamentos que se completam ou se contrastam ou amplificam. E a gente vai entender isso ao longo da explicação, principalmente desses paralelismos hoje. Mas além dessa linguagem poética e simbólica, uma segunda característica que os livros
poéticos têm é sua ênfase na experiência humana. Diferente dos livros, como eu falei, da lei, dos profetas, os poéticos não foram primeiramente, não focam primeiramente nas doutrinas sistemáticas, mas na experiência humana diante de Deus, nas suas emoções, nas perguntas honestas, nesta celebração a uma autenticidade diante de Deus. Mas, em terceiro lugar, nessa característica, nós temos uma riqueza literária e teológica, e que exploram temas universais, como sofrimento do injusto, a justiça social e divina, a adoração sincera, sabedoria na prática, amor, a busca pelo significado em um mundo em caos. Christopher Wright, em seu livro A Missão de Deus, ele escreve sobre essa perspectiva poética ou sapiencial. Ele diz: a sabedoria bíblica não é uma filosofia fria, mas a arte de viver de forma piedosa em um mundo quebrado. Eu vou repetir. Christopher Wright, em seu livro A Missão de Deus, ele diz: a sabedoria bíblica não é uma filosofia fria, mas a arte de viver de forma piedosa em um mundo quebrado. Como já falei, a gente vai dar foco nos 5 livros poéticos, né, onde a gente vai exatamente se aprofundar no livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E no livro de Salmos, a gente vai estar passando para vocês um trabalho para que vocês possam estar elaborando e apresentando, como nós fizemos nos últimos módulos. O livro de Salmos é dividido em 5 partes. Então, nós estaremos dividindo em 5 grupos o nosso grupo aqui e está trabalhando em cima do livro e da apresentação para vocês. Mas ao longo das aulas, a gente vai falando um pouco mais sobre esse trabalho e também falando sobre o livro de Salmos, ok? Tranquilo até agora? Vamos trabalhar sobre o valor da poesia. A poesia bíblica não é apenas uma emoção desordenada ou ah, um mero falar ou escrever de maneira literária. Não, ela é uma expressão teológica condensada. Então a gente tem que olhar para o texto poético como também uma perspectiva inspirada, bíblica, onde o Espírito Santo conduziu todo o processo e que tem ali, sim, suas expressões teológicas, seus pensamentos teológicos profundos. Os poetas sagrados não escolheram a poesia por acidente. Eles usam porque certas verdades sobre Deus e sobre a vida só podem ser adequadamente comunicadas através dessa beleza da poesia, da metáfora, da rima, né? Então eles usam a comunicação por imagem. É, e essa comunicação, ela traz suas características e sua beleza. E a poesia hebraica, ela busca comunicar verdades eternas por meio dessa imagem vívida e os paralelos cuidadosamente construídos, pensados. Eles não apenas informam a mente, mas tocam o coração e transforma essa verdade eterna nas nossas vidas. Na perspectiva da fé, e isso traz integridade, pois, por exemplo, os salmistas e os sábios hebreus não apenas só separaram a fé e a vida. Eles tiveram toda uma experiência humana interpretada à luz de Deus. Trabalho, família, sofrimento, alegria, tudo encontra significado na relação com o Criador. Você vai ver, por exemplo, o aspecto da adoração, no livro dos Salmos, o sofrimento humano na perspectiva de Jó. Você vai ver as perguntas existenciais no livro de Eclesiastes. Você vai ver, então, os aconselhamentos profundos de um pai para um filho no livro de Provérbios. Então, a poesia hebraica é mais do que estética. Ela é teologia em forma de arte. Isso aqui é algo para a gente se aprofundar e fazer algo muito lindo sobre isso. Nos livros poéticos, o homem fala com Deus e Deus responde por meio da beleza e da linguagem.
da profundidade do amor e da clareza da sabedoria. Portanto, a poesia torna-se, assim, um veículo sagrado da revelação divina. Então, essa poesia como veículo da revelação, ela é extremamente importante nós compreendermos, porque temos a tendência de olhar para o texto de Salmos somente como um texto que abre culto, né? Ou a gente passa despercebido pelo livro de Provérbios, né? A, o, o autor Walter Brueggemann, ele diz assim: a poesia é a linguagem que Israel encontrou para falar com Deus quando o prosaico não era suficiente. A prosa narra objetivamente o que Deus fez na história de Israel. E a prosa, essa forma literária, é usada constantemente no Antigo Testamento contando a história da criação do mundo, o êxodo no Egito, a conquista de Canaã. Mas a poesia traz o impacto emocional e espiritual do que Deus é, sua majestade incomparável, sua santidade transcendente, sua ternura paternal, em forma de louvor, lamento e sabedoria. A poesia, ela não é uma fuga, como muitas vezes ela é interpretada. A poesia hebraica não é um escapismo do sentimentalismo vazio. Ela é uma interpretação da vida real diante de um Deus real da aliança que transformou a dor, a alegria, a dúvida em uma oração autêntica. A poesia, ela une o coração e a mente. É no texto bíblico sapiencial que Deus é digno de ser adorado tanto com o coração quanto com a mente. A poesia une emoção e razão na expressão da fé genuína. E sim, ela é uma revelação, claro, desse Deus existente, transcendente. A revelação divina toca a existência humana e toda a sua existência e sua realidade, em toda a sua totalidade, abrangendo algumas coisas que por muitas vezes não é tocado com tanta clareza: o sofrimento, o amor, a justiça, a sabedoria, a esperança, até mesmo a própria a escatologia. Existem três coisas que são importantes e fundamentais para nós compreendermos dentro da teologia bíblica, da sabedoria, da poesia bíblica. Primeiro, Deus é digno de ser adorado de forma digna, integral. E é na poesia que é nos ensinado que Deus deve ser adorado com o coração e com a mente. A verdadeira adoração não é puramente intelectual, nem meramente emocional. Ela une as duas coisas. Ela une a emoção profunda e uma reflexão teológica na expressão autêntica da fé. Segundo lugar, a revelação poética, ela revela toda a existência e ela toca a existência humana. A revelação divina não se limita a doutrinas abstratas. Ela toca a existência humana em sua totalidade. Os livros poéticos abordam sofrimento inexplicáveis, o amor apaixonado, a busca pela justiça, a aquisição da sabedoria e o cultivo da esperança. Então, essa terceira verdade fundamental da poesia hebraica e bíblica, ela traz para nós que o Espírito é que nos inspira, é o Espírito que inspirou essa forma. A poesia bíblica, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo não atuou apenas no conteúdo doutrinário, histórico, do Pentateuco, da lei, mas nessa forma literária também. O Espírito formou a arte, a métrica, o ritmo, o paralelismo, como instrumento precioso da verdade a ser revelada. C.S. Lewis, no seu comentário e reflexão sobre os Salmos, ele diz: nos Salmos, a teologia se torna música e a doutrina
se transforma em doxologia. Ele, com muita sabedoria e com poesia, ele diz essa verdade sobre a poesia bíblica e sobre os livros sapienciais. Ele diz: nos Salmos, a teologia se torna música e a doutrina se transforma em doxologia. Até aqui, tranquilo? Podemos continuar? Alguma dúvida? Vocês podem falar. Essa parte introdutória vai ser um pouco mais explicada mesmo. Quando a gente pensa em definir a, a poesia, então a gente parte um pouco mais para essa sistematização agora, quando a gente tenta definir o que é poesia hebraica. Primeiro, há uma primeira coisa que a gente precisa entender. Poema é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressa uma ideia ou um sentimento. Poesia é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressa uma ideia ou um sentimento. Embora muitas seções da Bíblia contenham um pouco de poesia, tanto nos profetas, quanto no Pentateuco, quanto nos livros históricos, a gente vai encontrar ali citações poéticas, né? Apenas são encontrados os livros poéticos nesses livros que citamos, Jó, Salmos e Provérbios. Mas, ao longo do tempo, quando se fez a tradução da Septuaginta para a Vulgata, houve-se então uma divisão entre esses cinco grupos, melhor, uma divisão entre esses cinco livros. Na classificação da Vulgata, estão também incluídos alguns livros didáticos, entendendo-se que eles seriam também linguagem poéticas. Ah, e eles incluem também Eclesiastes, né, como se fosse um livro poético, em vez de ser uma classificação diferente. Mas, para os judeus, esses cinco livros formam mais tarde divididos em dois grupos, como falamos: livros de sabedoria e livros de hinos. Os livros de sabedoria seriam Jó, Provérbios e Eclesiastes. E os livros de hinos seriam os Salmos e Cantares de Salomão. Os hinos seriam a perspectiva mais cantada, e os livros de sabedoria, a Jó, Provérbios e Eclesiastes. Essa definição, ela traz um pouco aqui um entendimento de onde esses textos seriam mais citados e então acreditados como um livro inspirado. Quando a gente entende essa perspectiva da poesia, a gente precisa entender que essa poesia ela tem figuras de linguagem. E é como eu falei para vocês, essa parte da figura de linguagem, vocês vão entender muito melhor com, a, com o módulo, né, com a matéria de hermenêutica, onde vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas como a gente está dando aqui poesia hebraica, eu preciso falar um pouco sobre essa perspectiva das figuras de linguagem. Então, na poesia hebraica, e principalmente na poesia bíblica, é extraordinariamente rica em figuras retóricas, essas figuras de linguagens que comunicam emoção profunda, constante, marcante e mostram uma espiritualidade intensa. Diferente da prosa, da narrativa, da prosa histórica, que explica objetivamente os fatos, a poesia sugere algo diferente, comunica uma emoção e traz e evoca esse leitor a uma experiência contemplativa. É como se você lesse, imaginasse, sentisse. Então, ele vai usar a metáfora, ele vai usar a símile, ele vai usar a hipérbole, ele vai usar a personificação, uma ironia, o paradoxo.
Então, são metáforas, são figuras de linguagem que precisam ser entendidas. Por exemplo, as metáforas, que são muito comuns. A metáfora é exatamente uma comparação implícita entre duas realidades distintas. Como, por exemplo, no Salmo 18, versículo 2: O Senhor é a minha rocha e fortaleza. Ele está usando aqui uma metáfora para trazer de forma poética essa solidez, essa segurança que o Senhor traz para nós. A símile, ela já é uma comparação explícita usando como ou assim como. Por exemplo, o Salmo 133, versículo 3 diz: Como o orvalho de Hermon desde Sião. Eu não vou ler o texto todo, mas o uso do como assim vão ter exatamente essa ideia de fazer uma comparação explícita entre coisas que conduzem a uma contemplação, né, e entender o significado do texto. A hipérbole, ela já é um exagero intencional para intensificar a emoção. Por exemplo, o Salmo 80, versículo 5, diz assim: Fizeste-me beber lágrimas em abundância. Ele expressa o sentimento e a tristeza do coração com exagero. Isso aqui é uma hipérbole. Personificação. Pode falar, Márcia. O Salmo 42, 3 também, ele diz assim: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Exatamente. Muito, você está entendendo o sistema aí do negócio, né? Muito bem, Márcia. Personificação. A personificação, ela já é uma atribuição de ações humanas a coisas inanimadas. Por exemplo, o Salmo 114, verso 4 diz assim: Os montes saltaram como corneiros, né? Então você tem aqui a utilização de uma coisa humana para coisas inanimadas. E isso está cheio na Bíblia, né? E não apenas essa personificação em coisas inanimadas, você vai ter também uma outra figura de linguagem que eu não citei aqui, que é a zoofologia, né? Que é a ideia de atribuir coisas humanas ou coisas animais a homem. Por exemplo, quando diz Deus está, eu me esqueci do salmo agora, as asas, que Deus tem asas, né? Guardando como galinha e assim por diante. Ironia. A ironia, ela é uma expressão crítica ou um contraste através de um sarcasmo. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 18, verso 27, diz assim: Clamai em alta voz, porque é Deus, porque Deus esteja talvez dormindo. Isso é uma ironia, é um sarcasmo. Fale em alta voz, porque Deus talvez esteja dormindo. Paradoxo. O paradoxo, por sua vez, são verdades expressas de forma aparentemente em contradição. Um exemplo é 2 Coríntios 12, versículo 10. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, essas figuras de linguagens, elas estão espalhadas principalmente dentro do texto do, ah, dentro dessa perspectiva poética, né, onde a gente tem isso com abundância. Então, eu preciso mostrar essas características dentro da poesia hebraica. Como bem falado por Márcia no começo, a gente precisa entender essa composição da rima, do ritmo e das figuras de linguagens que estão dentro do texto. A figura de linguagem é essa linguagem figurativa que faz analogias ou comparações por figuras de pensamento em contraste com prosa comum. A figura de linguagem, ela logra esse intento desafiador à mente
levando o leitor a sentir, a contemplar, a desejar. São muito importantes essas formas básicas, né? A símile, metáfora, personificação, prosopopeia, apóstrofe, hipérbole e assim outras que precisam ser trabalhadas, como nós já falamos. Mas a rima, ela é um dispositivo literário do som, harmonioso, que desenvolve o ritmo pela ocorrência regular da determinação sonora semelhante. Essa rima, ela é um dispositivo que é muito usado na literatura poética, mas ela vai trabalhar muito mais a ideia do que o som, né? O ritmo, ela já é aquela batida onde há uma regularidade do movimento da composição literária, desenvolvida pela recorrência de uma batida, de uma pausa ou de um acento. Então, essas coisas têm dentro da literatura poética e elas precisam ser interpretadas por nós também. Tranquilos? Vamos caminhar um pouco mais. Vamos pensar de maneira mais clara no paralelismo hebraico, certo? Vamos pensar aqui dentro dessa perspectiva. A poesia hebraica, ela enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som, pois a mente oriental ela está muito mais interessada no conteúdo da ideia do que em meros artifícios literários. Então, o paralelismo a poesia hebraica ela está muito mais interessada na ideia do que necessariamente no som ou na forma cantada ou batida, como os nossos dias hoje estão mais preocupados. Hoje a gente escuta mais a batida, mais o som, mais essa perspectiva musical da harmonia da música do que mesmo a ideia cantada. As pessoas até cantam muitas vezes, mas não sabem nem o que é que estão cantando de fato e de verdade. Então, dentro do paralelismo e dentro da poesia hebraica, essa característica de pensar na ideia, ela é chamada de paralelismo, onde a primeira linha, ela, ela traz uma ideia e ela tem uma segunda linha paralela, onde essa segunda linha, ela vai trazer alguma ideia que contrasta, uma ideia que amplia, uma ideia que compara. Por isso, essa ideia de paralelismo. São duas linhas que estão em paralelas, em que a primeira linha traz uma ideia, a segunda, ela vai trazer uma segunda ideia que amplifica a primeira, que compara com a primeira, ou que, na verdade, vai fazer esse contraste. E assim nós vamos estar percebendo isso ao longo do texto. O paralelismo é o coração da poesia hebraica. A verdade é dita duas vezes, em duas linhas diferentes, para ser sentida e não apenas compreendida. O Dr. Robert Lloyd, ele é pioneiro no estudo científico dos paralelismos hebraicos. E ele percebeu essa técnica literária e a alma da poesia hebraica. A harmonia não é de som, mas de sentido. Esta descoberta revolucionou a interpretação dos textos poéticos do Antigo Testamento. Ele conclui, né, falando sobre isso. Mas qual é a vantagem de nós entendermos isso? Qual é a vantagem do paralelismo hebraico? Além de nos desafiar, além de desafiar o leitor a fazer essa relação de ideias, esse relacionamento de ideias, essa característica da poesia hebraica, ela apresenta uma vantagem especial na tradução. O efeito ritmo, o efeito rítmico, na verdade, o som e o movimento
eles se perdem quando são traduzidos para outro idioma, como frequentemente acontece na tradução de características mecânicas de músicas que são traduzidas muitas vezes. Mas para o fim de preservar a característica da rima na tradução, por exemplo, o tradutor talvez tenha de sacrificar a ideia para conseguir o efeito adequado do som. É o que acontece com as traduções. Muitas vezes, quem conhece a língua inglesa e escuta a mesma música em português, a tradução ela é totalmente diferente. Por quê? Porque eles estão muito mais preocupados na continuidade da ritma, do rítmico da música no som do que da ideia. E essa é uma realidade. Então, quando a gente olha para os paralelismos hebraicos, a genialidade do paralelismo é que ele permite a tradução para outro idioma sem alterar a ideia, pois não não é restrito nem à determinação quanto ao modelo sonoro nas suas perspectivas. E isso é extremamente importante. Agora nós temos alguns tipos de paralelismo hebraico, que são muito usados, principalmente nos textos bíblicos, né? Nós já citamos alguns deles aqui no começo da história, aqui no começo da aula, que é o sinônimo, o antitético e o sintético. Esses são os três principais, tem mais, a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas esses são os três principais paralelismos que atuam dentro de uma perspectiva bíblica. O mais importante são esses três, e a gente precisa se adequar um pouco mais a eles. O valor desse paralelismo está exatamente na sua correspondência de uma frase do período ou no primeiro momento da frase em comparação ao outro, onde vai ter a ideia do sinônimo, vai ter a ideia da antítese, vai ter a ideia do sintético. Isso ajuda na interpretação da ideia. Essa forma de paralelismo realça e amplia o brilho do texto, a ideia do texto. E como é independente da métrica, do som, da rima, a beleza do texto e da mensagem, da ideia, não se perde com essa questão das traduções. Então, como eu falei, a símile, né, o sinônimo, né, nós temos então aqui essa ideia onde a primeira linha ela fala uma ideia essa ideia ela é repetida na segunda linha. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui em três salmos. Por exemplo, quando a gente fala em sinônimo, nós estamos falando que a segunda linha, ela repete ou reproduz a primeira em palavras semelhantes. Por exemplo, o Salmo 19. A primeira linha diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. A segunda linha vai repetir essa mesma ideia com palavras diferentes. Ela vai dizer: o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus, firmamentos, anunciam, proclamam a glória, as obras de suas mãos. Então, aqui há uma ideia em que os céus proclamam a glória de Deus. Na segunda linha, a mesma ideia ampliada, a mesma ideia de forma semelhante. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um outro exemplo no mesmo texto de Salmos 19. Um dia discursa outro dia. E aí ele vai dizer a mesma ideia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. No Salmo 24, nós temos um paralelismo sinônimo aqui. Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E ele vai dizer: o mundo e os que nele habitam. Aqui há exatamente
essa perspectiva do paralelismo sinônimo, que quer dizer que a segunda linha ela repete ou reproduz a primeira em palavras semelhantes. Entendido? Fácil de compreender? Vocês estão muito calados hoje aí. O segundo é o antitético, né? Onde a segunda linha expressa uma ideia oposta, contrária à da primeira, fazendo um contraste à ideia. O Salmo 1, versículo 6, é um exemplo disso. Ele diz: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. A segunda linha vai dizer: Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, ele traz uma primeira ideia na primeira linha: o Senhor conhece o caminho dos justos, e de forma contrária, ele vai dizer: Mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios capítulo 10, versículos 15, diz assim: Os bens do rico são sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Então aqui você tem exatamente essa perspectiva antitética ou antitético, onde a segunda linha expressa uma ideia oposta na da primeira, trazendo então esse pensamento comparativo, né? Nessa perspectiva, nesse terceiro principal paralelismo, que é o paralelismo sintético ou construtivo, nós vamos ter então a seguinte ideia. A segunda linha, ela completa ou amplifica a primeira linha. As frases vão se completando e correspondendo com uma construção. Por exemplo, o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, você percebe que a formação do texto é uma ideia em continuidade e em ampliação. A lei do Senhor é perfeita, a lei e o testemunho do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele vai ampliando a ideia dessa perspectiva da lei do Senhor. Quer falar, Márcia? Fica à vontade. É. Não, Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Hum, Também é um exemplo, né, e, desse paralelismo sintético. correto, né? O Provérbios 15, 17 vai dizer assim: Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Então, ele vai ter essa perspectiva de ampliação da ideia. Às vezes, a gente pode confundir o sintético com o comparativo, mas lembre-se que a ideia do sintético é uma construção ampliada do pensamento. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ela vai ampliando a ideia da primeira linha. Tranquilo? Dentro desse paralelismo sintético, nós temos uma ideia agregada a ele, que seria um paralelismo sintético ou construtivo, mas progressivo, onde a gente tem uma ideia, por exemplo, de uma escada subindo ou de uma escada descendo. Então, esse progressivo, ele é bem interessante quando a gente lê, por exemplo, nos Salmos, ah, no Salmo 1, onde diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é um paralelismo sintético, é um paralelismo sintético progressivo. Por quê? Porque a ideia aqui é uma ideia
de alguém que está descendo uma escada. Então, preste atenção. A ideia inicial é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem, e ele usa a negativa para exatamente descer a escada aqui. O primeiro degrau é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, ele diz que o bem-aventurado é aquele que não dá ouvidos aos conceitos, aos conselhos das pessoas ímpias. O bem-aventurado é aquele que, no segundo nível, ele usa a negativa novamente. Não se detém no caminho dos pecadores. E aqui, diferente de andar, a palavra utilizada é não se detém. O não se deter aqui é não parar, né? Você, você para ver se isso é bom ou não. É como se ele estivesse caminhando, então ele não anda no caminho dos ímpios. Mas aí ele andou, e aí ele achou interessante. Não achou só interessante, ele desceu o nível. Ele para perceber o caminho dos pecadores. Mas aí o terceiro nível é o nível do se assentar. Ele diz: não, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui o terceiro nível é alguém que se senta. O se sentar aqui é a ideia do se tornar igual, né? De se tornar igual ao ímpio. Por quê? Porque ele, no primeiro instância, ele deu ouvido. Na segunda instância, ele parou, gostou, contemplou, decidiu se tornar igual, ele sentou na, na roda. Vocês conseguem entender, visualizar isso no texto? Sim ou não? Sim, Vamos fazer aqui um exercíciozinho com vocês, então. Nós temos aqui ah, quatro, oito. Eu vou dividir vocês em dois grupos e eu vou querer que vocês trabalhem esses dois textos para perceber esse sintético progressivo aí. O texto de Salmos 93, versículo 3, e o Salmo 96, versículo 1 e 2. E vocês podem também dar continuidade ao texto do Salmo primeiro, que também vai trabalhar agora uma progressividade depois do versículo primeiro, ascendente. Então, olhem para esses três textos e escolham aí e percebam, Salmo 93, versículo 3, Salmo 96, versículo 1 e 2, e o próprio salmista, e o próprio Salmo, versículo 1, ok? Eu vou dividir vocês aqui em dois grupos, de forma aleatória, tá bom? E aí vocês observem e discutam esse texto aí para a gente começar a dar continuidade. Entrem nas salas aí, por favor. De Filipe, pode compartilhar aí o texto que vocês leram e começar a explicar um pouquinho para nós. Tá certo. A gente escolheu o Salmo 96, os versos 1 e 2, que diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Então, o que a gente percebeu aqui nesses versos é o salmista trazendo essa progressão sobre o cantar, né? Ele começa dizendo: Cantem ao Senhor um cântico novo. Mas cantem quem? Então, no verso seguinte, ele vai dizer: Cantem ao Senhor todas as terras. Ou seja, todas as terras cantem ao Senhor um cântico novo. Mas qual é o assunto dessa canção? Então, o próximo verso ele vai dizer qual é o assunto dessa canção. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia.
Então, a gente estava comentando no nosso grupo que é muito interessante quando a gente reconhece, né, essas estruturas da poesia hebraica, porque às vezes a gente só lê e ou não entende ou não percebe a riqueza do que está sendo tratado. E aqui nesse caso, né, nesse caso o paralelismo aqui, é uma progressão onde o salmista ele vai trazendo novas camadas àquilo que ele está dizendo, né? Então, o que no começo era cantem ao Senhor um cântico novo, à medida que os versos vão chegando, é como se fosse um quebra-cabeça sendo montado. E no fim, ele convoca que todas as terras cantem ao Senhor um cântico novo e bendigam o seu nome e proclamem a sua salvação. Muito bem. Vocês estão conseguindo identificar esse paralelismo e começar a trabalhar a ideia do texto, né? E como isso é extremamente importante a gente perceber isso na literatura poética sapiencial. Josenalda, Márcia, vocês agora. Então, É, professor, fale, a gente estava justamente vendo a questão da progressão no Salmo 93, 3, né? Que ele usa a água, né, como uma figura de linguagem para mostrar a grandeza, né, o poder de Deus, a majestade do Senhor, né? E ele vai mostrando, né, que ele se levanta, depois ele fala no rugido, né? Na minha versão tem como voz, né? A versão da irmã ali tem como que é um rugido, né? Já mostrando a grandeza. A minha versão tem falando que são águas, e a da minha irmã já está falando que são rios, mas assim, dá a entender que essa progressão, né, fala da grandeza do Senhor, tá aqui dentro desse Salmo 93, né? Fala do trono dele, da majestade dele, é uma coisa né, progressiva que está dando essa ideia, né, de completando, né, essa grandeza. Mas a irmã Márcia pode falar mais alguma coisa. mas é isso mesmo. É a ideia a gente entende assim que a segunda parte do versículo ele está fortalecendo o segundo, né? É como Uhum, se estivesse fortalecendo, e eu não sei se enaltecendo o segundo, né? Completando de fato a ideia do primeiro, o segundo completa do primeiro, a terceira parte, assim sucessivamente, né? exatamente. Muito bom. Isso é extremamente importante porque isso nos auxilia a entender o significado do texto e não cometer certos erros hermenêuticos que o texto pode traduzir. Se você está, por exemplo, olhando para o Salmo primeiro, que a gente já trabalhou aqui, a, a gente não pode usar esse texto para dizer que ninguém, de forma errada, a ideia de sentar na roda dos escarnecedores, como que alguém que está, por exemplo, na família, numa festa de família, e está ali sentado no meio da família, e no meio deles tem pessoas que, por exemplo, não são cristãs, estão ou às vezes fumando, ou bebendo. Isso não quer dizer que você está sentado na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o texto está dizendo que há um sentido progressivo do texto. O sentar aqui é o se tornar igual a eles. E, Sim. primeiro você anda, é chamado a atenção pelo caminho, você depois para prestar atenção e fazer igual, até você sentar e dizer assim, pronto, me tornei igual a eles, né? E isso vai exatamente trazer essa perspectiva. E aí ele vai trazendo o contrário, né? Quando diz o Salmo primeiro, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cujas suas folhas não murchará. Então você tem uma progressão descendo, e aí quando ele fala ao contrário, você tem uma progressão crescente aí dentro dessa perspectiva aí
para que o bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite, é aquele que está plantado junto a correntes de águas e é aquele que cujas suas folhas não murchará. Então, você tem esse sentido aí e que exatamente por meio das Sagradas Escrituras e que nós somos alimentados para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Ok, meu pessoal, vamos lá, dando continuidade. Há mais tipos de paralelismo. A gente não vai conseguir ver hoje todos os tipos de maneira bem mais acurada. Esses três que nós vimos agora são os que mais frequentemente aparecem nos textos. Mas existem outros, como o analítico, né? Onde a segunda linha apresenta uma consequência da primeira. Por exemplo, o Salmo 23, versículo 1, tão conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e não me faltará, né? Isso é uma consequência da primeira linha. Aí você vai ter os climáticos, os paralelismos climáticos, onde a segunda linha repete a primeira e conduz a um clímax, a um momento do texto, né? O Salmo 29, versículo 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ou seja, ele vai trazer uma ideia que complementa, mas traz um clímax do momento para que haja mais ênfase na primeira ideia. O terceiro é o emblemático, né? O emblemático aqui é exatamente o que seria a segunda linha, ilustra a figura apresentada na primeira. Eu vou dar um exemplo. Salmo 103, versículo 11. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. O que é que ele está querendo dizer aqui? A primeira linha, ele está dizendo a distância entre o céu e a terra, e aí ele faz uma comparação emblemática. Assim é a misericórdia de Deus para os que o temem. Grande, muito grande. Por isso, o texto é emblemático, onde a segunda linha ilustra a ideia apresentada na primeira. É uma ilustração da ideia da primeira. Olá, Como é Jonas. o nome desse, professor? Emblemático. Certo. Eu vou mandar os slides para vocês, esses slides estão mais detalhados, vocês podem estar vendo com mais detalhe. Por fim, o último paralelismo, talvez um dos que para mim eu gosto particularmente dos quiasmos, ele tem uma diversidade. Os quiasmos, eles têm uma regra à parte, nós podemos dizer assim, né? Lembre-se que um quiasmo, ele faz com que a segunda linha, ele repete a primeira em ordem invertida. Por exemplo, o Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E aí ele vai inverter. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então ele fala, parece muito com o sintético, né? Onde ele traz essa palavra substitutiva, mas aqui há uma inversão. E o que é que ele quer dizer com essa inversão? É como se no quiasmo, nós vamos ter um quiasmo mais completo, ele vai trazer sempre uma sequência crescente e uma decrescente. Mas aqui você tem, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, essas duas, é como se fossem quatro afirmações aqui. E essas duas estão invertidas para que uma esteja abaixo da outra, uma esteja abaixo da outra. Ô, professor, o Hum. Salmo, o Salmo 139, 1 e 2, ele é um quiasmo. Eu só, Senhor, tu me,
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. É praticamente um quiasmo aí, né? Mas ele repete de novo o salmo? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ele estaria dentro de uma perspectiva mais progressiva do que do quiasmo. O Sintético, quiasmo teria que ter praticamente quatro ideias, como temos aqui nessa, paralisia sintético ele, né? o progressivo, né? Então, É, aqui nós temos, para o quiasmo, nós temos que ter quatro ideias, onde elas estarão em paralelo. Duas e duas. Duas e duas, onde as duas vão estar invertidas, fazendo tipo um funil, como se fosse um desenho. Ok? é. Ah, existem algumas figuras que são importantes e são repetidas dentro dessa perspectiva dos poéticos, né? Por exemplo, nós vamos perceber figuras positivas, né? Como, por exemplo, árvores, água, fruto, folhas. No Salmo primeiro nós temos essa perspectiva aí, né? Quando vai lá assim, o bem-aventurado é como a árvore, como a água, como o fruto, como folha, tendo a ideia de um refúgio, né? Você tem figuras negativas, a roda, a palha, o parecimento do tribunal, na algema, no vaso quebrado, isso no Salmo 2, que é um salmo que se completa com o Salmo primeiro. Você tem sentidos sensoriais, a risada, o zombar, o beijar, e você vai ter também a ideia de hipérboles sendo colocadas. E essas figuras de linguagem sempre é importante nós estarmos percebendo. E, e é interessante nós percebermos isso, porque às vezes nós não nos atentamos a essas perspectivas. Mas lembre-se que a poesia hebraica, ela também ela traz para nós uma classificação. A poesia hebraica, ela pode ser classificada por gênero e função literária. Esta distinção, ela nos ajuda a compreender melhor a variedade e essa ação impressionante do propósito específico de cada livro poético do cânon hebraico. O primeiro, nós temos aí essa perspectiva do lírico devocional, né? Onde se encontram os salmos e cantares. A gente pode chamar também eles desses salmos ínicos, né? Que são caracterizados por expressões pessoais, coletivas, a adoração, uma adoração muito mais extravagante, né? Exuberante, confiante, inabalável, traz a ideia de arrependimento sincero, um amor apaixonado, uma gratidão transbordante, e é uma poesia em forma de diálogo com Deus, íntimo, né? Mas você vai ter, então, como nós já falamos, aquela que é de sabedoria, né? Então, as sabedorias, você vai ter aí os próprios livros Jó, Eclesiastes e partes do livro de Jó, Jó, Provérbios e Eclesiastes, né? Então, essas sabedorias, elas trazem a característica que nos ensina princípios práticos para a vida moral, e a sabedoria sendo aplicada à luz do temor ao Senhor. O objetivo não é apenas transmitir informações abstratas, mas formar um caráter piedoso. Mas existe uma outra classificação que não está dentro dessa perspectiva tanto de sapiencial quanto ínico, que é uma forma dramática que a gente vai encontrar em alguns textos dentro dos livros poéticos, principalmente no texto de Jó e em alguns salmos dialogais. E nestes, nós vamos ter exatamente essa forma dramática, onde apresenta-se um conflito existencial humano diante do mistério insondável de Deus, onde Deus e o homem dialoga com respostas fáceis ou clichês religiosos,
mas com profundidade teológica bem drástica. Então, existiriam outras, né, que a gente poderia estar colocando aqui, como a poesia litúrgica e comunitária, que tem exatamente dentro dos Salmos. Nós poderíamos estar colocando aqui até a ideia alegórica e erótica, que alguns colocam, e a gente vai trabalhar um pouco mais dentro dessa perspectiva do livro de Cantares de Salomão. Mas, quando a gente olha para a poesia e percebe a teologia na forma, isso é extremamente importante nós observarmos. Por exemplo, o formato poético não é um mero adorno literário, nem uma preferência estilística arbitrária dos seus autores. A forma poética é parte integral da revelação de Deus, e Deus não apenas falou objetivamente por meio dos profetas, mas ele também cantou liricamente por meio dos seus poetas. Então, quando você olha Jó, nós temos a teologia do sofrimento. Quando você observa Salmos, nós temos uma teologia da adoração. Quando você olha para Provérbios, nós temos uma teologia da sabedoria. Então, nós olhamos para Eclesiastes, nós temos a limitude humana em forma de teologia. Quando você olha para Cantares de Salomão, você vai ver a aliança, a teologia da aliança e teologia do amor, onde celebra o amor conjugal com dádivas divinas preciosas e de forma alegórica representando então esse amor apaixonado entre Deus e o seu povo, uma aliança de amor fiel, exclusivo e eterno. Mais uma vez, o Christopher Wright, no seu livro A Missão do Povo de Deus, ele diz assim: a sabedoria e a poesia são as duas mãos com que Israel respondeu à revelação de Deus. Até aqui, pessoal. Tranquilo, posso continuar? Ok. Sim, professor, ótimo. Fazer, parar se quiser, pode perguntar. Alguém falou? Você, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei curioso, assim. Então, basicamente, a gente pode dizer que a poesia hebraica ela se estrutura no paralelismo, onde meio que as estruturas elas são derivadas do paralelismo, ou a gente tem outras formas de poesia. A maioria delas é o paralelismo, né? A maioria, eu vou dizer assim, 90% é o paralelismo. E aí você tem os quiasmos, né, e os acrósticos que são colocados também. O acróstico já é exatamente aquela ideia de você pegar o nome e você está seguindo a letra. Por exemplo, você escreve o nome Jesus e aí você coloca uma frase em cada letra de Jesus. Seria um acróstico, né? Sim. Você vai ter um acróstico também na Bíblia. Você vai ter o acróstico do Salmo 119. Você vai ter o acróstico do Provérbios 31. Então, mas você tem poucos acrósticos e você vai ter mais paralelismos sendo colocados. Então, o quiasmo ele não é considerado paralelismo, ele é Então, uma outra coisa. ele é um paralelismo. Mas eu gosto de trabalhar, e é uma particularmente minha, eu gosto de trabalhar o quiasmo como algo um pouco mais, porque o quiasmo, ele vai além. Existem livros escritos em forma de quiasmos, bíblicos. Quando você começa a observar a forma escrita do texto, ele não é uma poesia, mas ele está em forma de quiasmo. Por exemplo, existem muitos quiasmos nos textos de Isaías, capítulos inteiros escritos em quiasmos. E isso só você vai percebendo ao longo do tempo, quando você vai juntando as ideias e mostrando. E não apenas em quatro formas, mas às vezes eles são bem grandes, quando você vai apontar para a ideia central. Porque o quiasmo, ele vai trabalhar a ideia central, né, do texto, vai fazendo uma construção da ideia. Pode falar, Jonas. Pessoal, boa noite, bom dia. É, Quando a gente olha para a poesia hebraica, a gente percebe que existem muitas semelhanças e contrastes, né? Que é o que o senhor está explicando. E não tem nenhum compromisso com
rimas, que para Correto. o nosso português, a gente tá muito ligado a isso, né? Para ter uma poesia tem que ter uma rima. E isso também está muito voltado nas nossas canções. As parábolas que Jesus ele proferia era baseado nas poesias hebraicas do Antigo Testamento? Nem todas, Jonas. Mas ele usa ali uma nova forma literária, né? Que é exatamente essa comunicação por forma de símbolos, né? Ou de parábolas, né? E aí, dentro da parábolas, no Novo Testamento, você tem uma hermenêutica, assim como você tem para a perspectiva poética, você tem os princípios hermenêuticos para as parábolas, né? Isso aí é um outro gênero literário, ok? Bom, pessoal, desculpa aí. Então, nós temos aí ah, algumas características da. Se a gente pudesse dizer assim, classes de características da poesia, como a gente já vem falando aqui, a gente tem o drama poético, você tem versos líricos poéticos, você tem a didática poética, você tem os idílicos poéticos e você tem as elegias poéticas. Eu quero me aprofundar um pouco mais nessa perspectiva dessa classificação teológica literária da poesia, pois a poesia hebraica ela representa uma das mais ricas manifestações literárias da espiritualidade da humanidade. E essa expressão de fé de Israel, ela transcende a mera estética para se tornar um veículo de revelação da divindade. Então, essa classificação, drama, lírico, didático, idílico e elegia, não é apenas uma organização literária, mas um mapa teológico que muitas vezes revela como o povo de Israel compreendeu essa comunicação de sua experiência com Deus. E cada gênero, ela possui uma característica única de estrutura no propósito da mensagem espiritual. Por exemplo, o drama poético, ele é especialmente do livro de Jó. Então, nós temos aqui uma teologia do sofrimento, né, onde o livro de Jó é como se fosse um apêndice do drama hebraico, né, onde esse drama poético constitui uma série de cenas dialogadas em versos com os quais o ser humano enfrenta questões existenciais profundas: a dor, a justiça, a fé, a inocência, a sabedoria divina. No Antigo Testamento, esse gênero encontra suas expressões máximas no livro de Jó, considerando-se esse apêndice da drama hebraica. Sua estrutura clássica, ou sua estrutura e características, trata-se então de uma obra onde se apresenta o diálogo poético sofisticado, com exceção do prólogo e do epílogo em prosa. Cada discurso funciona como uma cena dramática onde Jó fala, seus amigos respondem em ciclos de argumentos e Deus finalmente intervém com majestade avassaladora, um uso magistral de paralelismos, de metáforas, onde o símbolo da criação intensifica a drama com o conjunto teológico. E aqui, essa dimensão teológica, o drama, ele transcende a literatura para se tornar teologia em uma tensão existencial. Jó não é meramente um homem sofredor, mas ele simboliza a humanidade em confronto direto com o mistério da insondável, ah, do mistério insondável de Deus. E o próprio Christopher White fala sobre Jó, ele diz assim: Jó não recebe explicações, mas uma revelação. Ele descobre que o sentido da vida está em quem Deus é e não no que ele faz. Então, nós temos aí o drama poético, e nós vamos ter os versos líricos. O verso lírico, ele já é uma expressão da teologia, da adoração. Então,
A poesia lírica, ela representa, então, a expressão mais íntima da alma humana, nascida da emoção pura, da devoção profunda, de uma súplica angustiada ao júbilo transbordante, e isso está claramente nos livros dos Salmos. Constitui o maior exemplo dessa forma poética, composta por 150 cânticos e orações, escritos originalmente para serem cantados e salmodiados no culto de Israel. Entre os salmos, nós vamos ter os odes, visões messiânicas, monólogos espirituais, cânticos de confiança, elegias e lamentos e intercessões. A teologia do louvor aqui expressa na adoração de salmos, os salmos constituem o coração devocional do Antigo Testamento. Enquanto os profetas falam de Deus, os salmos falam para Deus. Walter Brueggemann define magistralmente essa percepção. Ele diz: o saltério é a escola da oração, onde o povo aprende a transformar a vida em liturgia. Essa coleção sagrada ensina que a fé genuína envolve emoções verdadeiras, alegrias radiantes, como medo, paralisia, ira santa, esperança resiliente, e mostra que a adoração é o respiro vital de uma alma que confia, unindo teologia e música, razão e emoção em harmonia perfeita. Quando você tem a didática poética, e aqui você entra literalmente no mundo da sabedoria, a perspectiva sapiencial. E dentro da poesia didática, se tem um objetivo primordial de ensinar, formar o caráter e advertir contra os perigos da vida. Esse gênero da sabedoria, na qual a poesia se transforma em ferramenta pedagógica refinada, transmitindo verdades eternas através de formas memoráveis. Isso está claramente escrito nos textos de Provérbios e nos textos de Eclesiastes. No texto de Provérbios, nós temos uma didática prática. Ali são máximas curtas e ditas transmitidas em versos paralelos, método observacional que extrai o princípio da ordem criada por Deus. Nós temos ali a ideia do litúrgio, da ideia do cotidiano, do dia a dia, de um pai falando para um filho. A estrutura é composta por máximas ditas, verdades, provérbios ditos e comparações transmitidas em versos paralelos e elegantes. O método de ensino e observacional, o sábio contempla a vida cotidiana e extrai princípios universais da ordem criada por Deus. Na perspectiva de Provérbios, a teologia central é a sabedoria e a expressão prática do temor ao Senhor. O livro conecta magistralmente a fé e a prática diária. Saber viver é saber temer a Deus. E esse é um paralelismo didático que reforça cada verdade. Provérbios 13, 14 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente será próspero. Então, nós temos ali o propósito espiritual de formar o caráter do justo, moldando os filhos e os líderes segundo a justiça divina em conectar piedade pessoal e uma ética comunitária. Quando você olha para Eclesiastes, nós já temos uma didática filosófica, a reflexão existencial sobre a vida debaixo do sol. Confronta a vaidade humana com a eternidade divina. Eclesiastes, ela é o questionamento santo. A estrutura de Eclesiastes, ela é escrita em tom de reflexão filosófica, profunda, existencial, onde o sábio Coelete, a gente vai se aprofundar muito mais nisso aí, observa o mundo debaixo do sol e confronta corajosamente a vaidade e as limitações humanas. A teologia de Eclesiastes demonstra, dentro dessa perspectiva da didática, uma limitação da razão, do prazer, para os caminhos, para o sentido pleno da vida, que ensina o que é verdadeiro
O significado está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós temos ali, em Eclesiastes, o autor leva o leitor à humildade diante do mistério divino e ensina a sabedoria humana que permanece incompleta sem a revelação de Deus e nos convida à gratidão. Tudo é dom de Deus. Nos idílios poéticos. Os idílios poéticos já é uma teologia do amor e da beleza, podemos dizer assim. E aí você vai ter esses idílios poéticos estritamente no texto de Cantares de Salomão, né? A ideia de uma mensagem por meio de metáforas contando a história de um amor. E ali a estrutura poética, o livro apresenta uma alternância lírica de vozes, o amado, a amada, o coro, né, de Jerusalém. Emprega ricas imagens rurais, vinhas florescentes, jardins perfumados, a gazela saltitante, aromas exóticos, uma linguagem que simultaneamente simboliza o sensual, porém santo, profundo e teológico. A teologia do amor, do sagrado, o amor humano ali é apresentado como um reflexo luminoso do amor divino, puro, comparativo, redentivo e eterno. E na tradição judaica, Cantares representa esse amor apaixonado de Deus por Israel. Na interpretação cristã, simboliza o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Nós temos ali mensagens de elevação do matrimônio, da beleza criacional, do amor da aliança. E essa natureza literária, é claro, é vista em momentos no texto de Cantares de Salomão, ou de Cânticos dos Cânticos. Nós temos as elegias poéticas, né? Que é talvez agora a teologia do lamento e da esperança. Essa é uma perspectiva que traz a ideia de Jeremias, que alguns vão entender como também uma perspectiva poética de estar se tratando. No texto de Jeremias, e principalmente no texto de Lamentação de Jeremias, você vai ter então essa elegia, que é um poema nascido do pesar profundo, e a poesia que brota da dor coletiva e do arrependimento nacional. O livro de Lamentações representa então esse exemplo clássico composto por 5 cânticos, acrosticamente organizado com maestria. Então, você tem o livro, como falei anteriormente, um texto acróstico sendo escrito totalmente, que é o texto de Lamentações. A estrutura do livro é uma escrita em métrica fúnebre, caracterizada pela chamada quiná. E isso traz esse rimo, esse ritmo, mas olhando para o acróstico, ele revela que até a dor mais profunda é ordenada e é conhecida diante de Deus. Então, a teologia do lamento e do redentor. Nós temos ali a voz ao sofrimento, o convite ao arrependimento e uma graça para a palavra de Deus sobre nossas vidas. Pode falar, Josinaldo. Então, no livro, eu creio que é de Lamentações. A forma que esse livro também foi escrito, no original em hebraico, o tipo de a, a, a estrutura do texto, ela também carrega um simbolismo com significados específicos dentro daquela língua. Então, iria iniciar uma frase, digamos, a cada 2 frases,
A primeira palavra começa com um Aleph, por exemplo. Tá ouvindo, Esse é o acróstico, né, que é colocado tanto no livro de Lamentações, de quanto, Lamentações? quanto no Salmo 19. Algumas Bíblias Isso, até trazem os acrósticos no Salmo 19 de 8 em 8 isso, versículos. Aí você tem isso, o acróstico em cima do, do alfabeto hebraico. isso, para mostrar que ali ele queria dizer algo, né? Então, porque tem uma mística também por trás de tudo isso, né? É, eles tentavam comunicar algo além do que estava sendo escrito ali. Então, é como se fosse um sentimento oculto ali, né? E muitos versos, né, deles, eles colocam dessa forma, porque eles, além a letra também simboliza um número, né? E ali eles colocavam mensagens que eram códigos entre eles, né? Que depois estudando isso aí, essas letras transformadas em números, que eles usam, o judeu, ele quando olha para a letra, ele está vendo uma letra e um número, né? Que é a gemátria, né? Que eles fazem isso, né? O Aleph, ele olha o Aleph e vê a primeira letra e o número um, tudo junto. Então, eles esconderam muitos códigos, muitas coisas nessa época, nesses livros que hoje, estudando, né, dentro do original, se consegue se decodificar várias mensagens também dentro desses livros. Né? É muito interessante, é uma coisa assim que a gente está estudando dentro dessa nossa visão clássica, né? Mas aí quando o judeu vai estudar isso aí, ele ainda acrescenta mais a parte da exegese deles, do entendimento deles, e é uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar, não tem fim, professor. É incrível isso aí. Verdade. Eu quero mostrar aqui para vocês um acróstico. Deixa eu ver se eu consigo só apresentar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui, sim ou não? Sim, professor. Sim, estamos vendo. Então, aqui é o Provérbios 31, né? No Provérbios 31, você tem um acróstico aqui, onde usa-se as letras do alfabeto, né? Hebraico. E aí você vai perceber que lendo da direita para a esquerda, como o hebraico é lido, você vai ver sempre que a cada verso, a cada versículo, você tem o início de com uma letra hebraica, para vocês terem uma percepção visual aí, ok? Depois eu passo para vocês os slides e aí a gente vai vendo isso com um pouco mais. Vocês conseguem visualizar melhor aí no celular ou no próprio computador de vocês. Podemos continuar? A gente já está chegando ao fim da aula, mas eu quero ainda aproveitar mais um pouquinho aqui vocês. Alguma pergunta até então? Alguma fala? Ou podemos continuar? Pode continuar, professor. Hum. Só um instante. Vamos lá. Para a gente caminhar aqui um pouco mais para o fim, a gente vai introduzir para vocês aqui um pouco de cada livro, como eu fiz ainda agora, já pensando nas próximas aulas.
certo? A gente vai trabalhar de maneira um pouco mais exaustiva, mas de maneira panorâmica, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o de Cantares. No livro de Salmos, eu vou estar colocando no grupo, certo? O trabalho que vai ser apresentado por vocês. Nós vamos dividir aí a turma em 5 grupos, e cada grupo vai ficar com uma parte do livro dos Salmos, onde vocês terão que apresentar a estrutura dessa parte ao longo do tempo, certo? E explicar essa questão dos Salmos. Então, introduzindo aqui aos livros de sabedoria ou de poesia, o livro de Jó nos introduz um tipo diferente de literatura, né? Jó não é somente o primeiro livro poético, mas também é um dos primeiros livros de sabedoria. Passar de Esté para Jó é o mesmo que passar de Atos para Romanos no Novo Testamento. Jó não, já não há a narrativa de acontecimentos, estamos agora em um ambiente de sala de aula desafiador a pensar e observar. Quanto aos livros de sabedoria, diversos esclarecimentos detêm seus feitos para a apreciação adequada dessa mudança na apresentação bíblica. Parece ter havido importante classe ou escola de homens de letras no antigo Israel, conhecido como homens de sabedoria ou homens sábios. Salomão, o maior de todos eles, foi procedido e seguido por muitos outros. Seu pai Davi referiu-se à sabedoria dos antigos em 1 Samuel 24:13. A escola de Samuel, não há dúvida que as obras desses sábios foram estudadas também na escola que ele chama de escola de profetas. Outras nações contemporâneas, tais como Egito, Mesopotâmia, Edom, Fenícias e outras, também tratam essa perspectiva da sabedoria. Tiveram homens sábios que procuraram dar conselhos a uma vida digna. Nós tivemos na história como Sócrates, Confúcio e até mesmo Buda. Podem ser citados como exemplo de sabedoria. Mas a sabedoria hebraica, entretanto, é singular, por estar baseada no temor ao Senhor. Nós temos nessa sabedoria hebraica algumas características, né, como um objetivo prático. O interesse dos sábios de Israel era mais do que pela sabedoria prática, mais do que pela filosofia, mais do que pela metafísica ou a procura pela verdade suprema. Não interessava muito essas coisas. Era considerada até mesmo uma maldição, um axioma ao Torá, porque o interesse era a vida do litúrgico, da piedade. Nós também vamos ter uma dificuldade com o humanismo divino. A literatura da sabedoria do Antigo Testamento tem sido chamada de documento do humanismo hebraico, que contrasta nitidamente o humanismo clássico dos nossos dias, que considera o homem como a medida de todas as coisas. A humanidade divina está afirmada na crença de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, e que esta ordem, a palavra e a vontade de Deus, constitui como um padrão divino verdadeiro para as nossas vidas e conduta. Mas também tem um ponto de vista filosófico. Em contraste com o sacerdote, o profeta de Israel, tanto o profeta quanto o sacerdote tem uma perspectiva diferente. O profeta, ele olha para o caos e fala a vontade de Deus. O sacerdote, ele olha para o ritual e ensina a prática. O homem sábio tinha um ponto de vista filosófico. Sábio. O seu ofício não lhe vinha por herança ou por nomeação especial, mas por interesse moral e pela reação comportamental à verdade. Do mesmo modo que o sacerdote está interessado no ritual e o profeta na proclamação, o ponto forte do sábio é o parecer. O sacerdote, referindo-se ao pecado, iria dizer: é profanação. O profeta
vai dizer é pecado. O sábio vai dizer é loucura. É sempre por vias das ordens divinas terem uma consequência moral que é inevitavelmente resultante em infelicidade ou desgraças. Então, nós temos o livro de Jó, nós temos o livro de Provérbios, nós vamos ter o livro de Eclesiastes, e nós vamos ter Cantares de Salomão para a gente se aprofundar um pouco mais, né? E isso é algo que nós vamos estar caminhando aí para ver todas essas percepções. Até aqui, tudo em prática. Para terminar, nós só queríamos dar algumas práticas, ou algumas aplicações dos livros poéticos, né? Os livros poéticos não são relíquias históricas ou literárias meramente estéticas. Eles possuem aplicações diretas e poderosas para as nossas vidas espirituais hoje. E cada livro oferece uma sabedoria prática, especialmente para as áreas distintas da experiência cristã. Por exemplo, em primeiro lugar, na congregação, na adoração congregacional, os salmos ensinam-nos a orar, a adorar com um coração sincero e honesto. Eles nos permitem expressar toda a gama de emoções humanas diante de Deus: alegria, tristeza, dúvida, gratidão. E Deus deseja a adoração autêntica e não performances religiosas. 2. No enfrentamento do sofrimento. Nós vamos ter, por exemplo, Jó demonstrando que Deus permanece absolutamente soberano, perfeitamente bom, totalmente justo, mesmo quando silencia diante de nossas profundas e mais dolorosas dores. O sofrimento não é sinal de abandono divino, mas oportunidade para refinar a nossa fé. Então, em primeiro lugar, nós temos uma prática na adoração congregacional, no enfrentamento do sofrimento, mas nós temos também na vida diária da, das decisões. Provérbios, por exemplo, nos ensina e nos oferece direções práticas, a sabedoria concreta para relacionamentos familiares, decisões financeiras, a ética profissional, a formação do caráter e o discernimento moral. A sabedoria se aplica ao cotidiano e não apenas a um culto de domingo. Na busca de sentidos e propósitos, nós vamos ter a fala de Eclesiastes, onde um mundo que está cheio de incertezas hoje, procurando de fato sentido e propósito, Eclesiastes nos alerta firmemente contra a vaidade das buscas terrenas, quando desconectados de Deus, e contra o hedonismo vazio que promete felicidade, mas entrega frustração. A vida debaixo do sol é fútil. Apenas a eternidade e o temor de Deus dão significado, propósito e missão. E por fim, nós temos então na vida prática conjugal, né? Cantares celebra de maneira magistral, magnificante, o amor puro, exclusivo, apaixonado dentro de um pacto matrimonial e também a alegria profunda do amor de Cristo pela igreja, fiel e intenso. Então, nós temos aí, a, nessa sabedoria, nessa literatura poética, o que alguns vão chamar de a alma do Antigo Testamento. Os livros poéticos representam essa alma do Antigo Testamento. Enquanto o Pentateuco fornece a estrutura legal e teológica, os profetas apresentam um chamado profético ao arrependimento. Os poéticos expressam a resposta existencial do ser humano diante do Deus vivo. Neles, descobrimos algo extraordinário. O homem fala autenticamente a Deus, com suas dúvidas, dores, alegrias e anseios, e Deus responde graciosamente por meio da vida cotidiana, transformando a experiência comum em encontros sagrados. Os livros poéticos nos ensinam a viver com uma fé pensante, que reflete teologicamente, com uma emoção piedosa, que sente profundamente. Não há dicotomia entre a razão e a emoção, entre teologia e experiência. A fé bíblica integral abraça
todas essas pessoas diante de um Deus completo. Então, nós temos, completando aqui o ciclo que nós estamos trabalhando, o Pentateuco como a revelação da lei de Deus, os históricos como a narrativa da história de Israel, os profetas com um chamado à aliança, ao arrependimento e à manifestação em meio ao caos que o povo estava vivendo, e os poéticos como o nosso quarto pilar e a nossa caminhada que estamos trabalhando, como uma resposta humana a essa expressão da sabedoria que se expressa em forma de poesia, né? Então vamos manter aí a poesia hebraica atenta e estudar essa poesia de forma temporal, cultural e teológica. E assim podemos estudar com mais clareza e trazer uma formação profunda espiritual nas nossas orações diárias, prestar atenção nos recursos que cada uma desses livros traz para nós, pensar em suas sabedorias diárias e entender a antecipação escatológica do que Deus tem para nós. E hoje nós terminamos a nossa aula para que possamos iniciar na próxima semana com Jó e Eclesiastes, ou Jó e Provérbios, eu vou estar vendo aí, para a gente começar a se aprofundar na próxima aula, para a glória de Deus. Tranquilos?